Todos nós carregamos algo quebrado dentro de nós. Não um defeito simples, não um erro que possa ser corrigido como se corrige uma linha torta em um caderno. Algo mais profundo, uma rachadura. A vida começa com a promessa de que seremos completos algum dia, que vamos aprender, amadurecer, nos tornar pessoas melhores, que um dia entenderemos tudo. Mas isso nunca acontece. O tempo passa e o que descobrimos não é a perfeição, é o acúmulo de erros. Erros ditos sem pensar, amores que ferimos, palavras que não voltam mais. Existe um momento na vida em que percebemos algo desconfortável. Não somos apenas vítimas da dor, também somos a causa dela. E é aí que nasce a culpa. A culpa não grita, ela não faz barulho, ela se instala em silêncio. Ela aparece nas madrugadas em que você lembra de algo que disse anos atrás, em um olhar que você ignorou, em alguém que você poderia ter salvado, mas não salvou. Vivemos tentando corrigir o passado, mas o passado é um lugar fechado, não existe porta de retorno. Então, seguimos. Seguimos com essa sensação estranha de que algo em nós ficou pela metade. Talvez seja assim com todos. Talvez o ser humano não seja uma obra pronta. Talvez sejamos apenas rascunhos caminhando pelo mundo. Rascunhos que amam, rascunhos que erram, rascunhos que machucam. E no meio de tudo isso, tentamos encontrar redenção. Mas redenção não é apagar o erro. Redenção é carregar o erro sem fugir dele. Olhar para aquilo que fomos capazes de fazer e ainda assim continuar vivendo. Porque existe algo estranho sobre os erros humanos. Eles parecem definitivos no momento em que acontecem, mas o tempo revela outra coisa. Os erros também são provisórios. Não porque desaparecem, mas porque nós continuamos mudando depois deles. A pessoa que feriu alguém ontem não é exatamente a mesma que sente culpa hoje. Algo se desloca dentro de nós. Algo amadurece, algo quebra e algo novo nasce nesse lugar. E então surge uma pergunta difícil. Se mudamos tanto, até que ponto ainda somos responsáveis por quem fomos? Somos a soma de tudo o que fizemos ou somos também a tentativa constante de sermos diferentes disso? Talvez nossa identidade nunca esteja realmente fechada. Talvez ela seja mais parecida com um livro sendo escrito em tempo real, em que cada página pode mudar o significado da anterior. Um ato cruel pode ser seguido por uma vida inteira tentando repará-lo. Uma escolha errada pode se tornar o início de uma consciência nova. Nada disso apaga o que aconteceu, mas também não nos congela naquele momento. E ainda assim, existe uma inquietação que nunca desaparece. E se nossos erros fizerem parte de nós para sempre? E se aquilo que tentamos deixar para trás for também parte daquilo que nos construiu? Talvez a verdade seja desconfortável. Nós não superamos totalmente quem fomos. Nós carregamos essas versões antigas dentro de nós, como sombras silenciosas. O jovem que feriu alguém ainda existe em algum lugar da memória. O amigo que falhou ainda vive em uma lembrança distante. O amor que não soubemos cuidar ainda nos observa do passado. Mas talvez o erro não seja apenas uma mancha. Talvez ele seja também uma revelação. O momento em que descobrimos do que somos capazes, para o bem e para o mal. Talvez seja ali que começa algo importante, a consciência. Porque só quem reconhece o próprio erro começa a enxergar a si mesmo com honestidade. E talvez seja por isso que o ser humano seja uma criatura tão estranha. Somos feitos de contradições, capazes de ferir e de cuidar, de destruir e de reconstruir, de errar profundamente e ainda assim desejar ser melhores. No fundo, ninguém pode ser reduzido a um único momento da vida, nem ao pior erro, nem ao melhor gesto. Somos algo mais instável do que isso. Somos movimento, somos tentativa, somos versões sucessivas de nós mesmos, nascendo e morrendo silenciosamente ao longo dos anos. Talvez seja por isso que nunca nos sentimos completamente prontos, porque, de certa forma, nunca estamos. Enquanto respiramos, ainda estamos sendo escritos. E talvez, só no silêncio final da existência,
alguém consiga olhar para toda a nossa história como um desenho completo. Mas quando esse momento chega, já não estaremos mais aqui para contemplá-lo. Partimos antes de descobrir exatamente quem fomos. E talvez essa seja a condição humana mais profunda. Viver tentando entender a própria forma, sabendo que o desenho nunca estará terminado. Passamos a vida inteira tentando descobrir quem somos, mas no final, a última versão de nós mesmos vive na memória de outras pessoas. Talvez seja por isso que o ser humano seja uma criatura tão inquieta. Porque vivemos entre duas ignorâncias. Não sabemos completamente quem somos enquanto estamos vivos, e quando finalmente nos tornamos uma história completa,